Olá, tudo bem? É, Hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre o olhar que as pessoas precisam ter com as crianças, né? Eu estou falando por conta do caso do menino Henry, que a gente não tem como passar batido, né? Na verdade, é um caso que foi muito mais agressivo, muito mais perverso que o caso dos Nardoni, né, da Isabela. Então não tem como fazer de conta que não tem nada acontecendo, né? É como a gente sempre diz, existem papais, mamães, padrastos, madrastas, que são pessoas antes de tudo e que carregam muitas coisas dentro de si e que quando eu conheço essa pessoa, eu preciso ter muito cuidado. Isso se eu não tiver filho, quem dirá se eu tiver. Eu preciso ter um olhar aguçado, eu preciso conhecer primeiro para depois eu me envolver. Eu preciso tomar o cuidado. Porque no começo, no momento do envolvimento, naquela primeira fase de lua de mel, existe um príncipe e uma princesa, né? Os dois são alecrim dourado ali na história, né? E ninguém tem nada de ruim ali não. Mas se eu vou muito rápido, se eu acompanho a intensidade do outro que quer que a situação seja rápida, isso é uma coisa que só ele sabe por quê, porque ele tem segundas intenções, eu acabo indo no embalo dessa pessoa e quando eu vi já foi, né? Então, vamos voltar àquela frase que a gente sempre diz, eles sempre dão sinais o tempo inteiro, desde o começo, sempre dão. Não existe nenhum que não dê. Pessoas abusivas, pessoas perversas, sempre vão dar bandeiras vermelhas desde o início. E eu não estou aqui para dar diagnóstico de ninguém, tá? O que eu vou te dizer é: há crueldades, há maldades que só um psicopata é capaz de fazer. Ponto. Tá? Então temos na história daquele padrasto outras vítimas pelo que foi apurado. Então aquele menino não foi o primeiro, mas ele com o menino perdeu a mão e acabou matando. Na verdade, esse menino já vinha sofrendo, né, há muito tempo aquelas sessões de tortura, né, que a última levou mais ou menos 1 hora e meia. Então a gente percebe algumas características nessa pessoa, nesse padrasto, que ele sempre, as outras pessoas também eram mulheres que tinham se divorciado ou tinham filhos pequenos, mais ou menos na mesma idade que ele. Então você percebe que ele tem um padrão, né? Ele busca essas pessoas que já têm filhos pequenos e esses filhos pequenos acabam sendo o foco, o algoz dessas pessoas. Por que que são? Aí já é outras histórias, né? Que não tem como a gente ficar entrando, minuciando, porque a gente não conhece esses protagonistas direito. A mãe, muito menos, né? Que até então todos os relatos diziam que era uma mãe, de fato, mas a carinhosa, amorosa, mas um psicopata não se transforma do dia para a noite aos 40, 35 anos de idade. Não existe isso. O psicopata, ele vem se lapidando, se transformando, melhorando as suas táticas durante a vida toda. Ele não começa aos 40. Então, tem coisas que a gente não sabe, né? Mas o foco deste vídeo é o cuidado que precisa se ter com crianças. As pessoas ainda olham crianças como idiotas. Crianças que não entendem nada, que não sabem de nada, que não estão ouvindo nada e que dane-se. Não é assim. Você precisa ter um olhar para essa criança, mesmo porque se você for responsável por ela, pior ainda, né? Então é tua obrigação. Essa criança, ela emite sinais, né? Sinais de rejeição, sinais de medo, sinais de não querer estar ali, né? No caso do menino, ele vomitava, ele verbalizou que não queria estar ali, né? Então, quando a criança ainda por cima verbaliza, a pergunta que fica é: por que ninguém ouviu?
né? Não se acredita em criança, né? Ah, é bobagem, até parece que a pessoa ia fazer isso. Ele está exagerando, né? Ele deve ter sonhado, né? Ele está assistindo muito desenho de briguinha, então ele deve ter confundido. Quando na verdade essa criança está implorando por ajuda. Esse menino, ele pediu por ajuda o tempo inteiro. A família sabia, a avó sabia, o vô sabia, os maternos, os vizinhos ouviram, a mãe sabia, a empregada sabia. Então, quer dizer, a empregada foi a única que mais ou menos tentou gritar ali e falar: volta do shopping, por gentileza, né? Coisa que é um absurdo, não precisava, né, pedir, a pessoa deveria ter a mínima obrigação. Mas, enfim, olhe para essas crianças, veja os sinais que ela está te dando. Criança é extremamente sensível. Criança, se ela chegar um dia a mentir, é porque ela está sendo extremamente manipulada, coagida, ameaçada, e você precisa ter este olhar. Uma criança que chega ao ponto de vomitar, aquilo é uma reação orgânica, clara, aquilo ali é óbvio, né? E elas transmitem outros sinais, ou para de comer, ou fica mais isolado, ou não quer mais conversar, né? Não deixa claro que aquela pessoa, independente de quem seja, está é uma pessoa não grata. Eu não quero ela ali, né? Eu não quero estar naquele lugar, né? Então, assim, uma pessoa que gosta da mamãe vai ficar feliz em poder voltar para casa da mamãe. E não era o caso. E quando acontece isso, eu preciso sentar com essa criança e conversar e observar, fazê-la fazer. Vamos brincar de fazer desenho? Desenhos normalmente sempre sai muita coisa que aquela criança está passando. Observar o que ela fala, observar o que ela escreve, observar o que ela desenha, né? Qualquer tipo de reação não é bobagem, né? Eu acho que se as pessoas levassem um pouquinho mais a sério uma criança, o que ela diz, o que ela demonstra, o que ela sente, esse menino não tinha morrido, né? Eu acho que a gente há muito tempo já essa coisa de deixar essas crianças para lá e tratá-las como se fossem cegas, surdas e mudas, já cansou, né? Alguém tem que fazer alguma coisa por elas. E imagina só, você tem alguém grandão na sua frente e você não pode reagir àquela pessoa porque você não tem força suficiente. Você fala sobre o que você está passando, o titio me machucou e ninguém faz nada por mim, então o que eu vou fazer? Né? Então imagina como essa criança deve ter sido atormentada, como ela deve ter sofrido ao saber que eu vou voltar para casa da mamãe, com aquela pessoa ali. A mamãe namorou acho que 2, 3 meses com essa pessoa e já foi morar com ele. É um perigo, né? É um perigo, você está colocando uma pessoa que ainda, não sei se você sabe, 2, 3 meses ainda é um desconhecido, tá? Tem gente, na verdade, que vai a vida inteira sendo desconhecido aí, mesmo dentro de uma relação. Eu não posso colocar uma criança nesse meio, eu vou morar na casa de uma pessoa que eu nem conheço direito, só por status? Não sabemos. Será que foi isso? Se foi, será que virou uma chavinha a ponto de eu me deslumbrar tanto com dinheiro, poder e status, que é algo que os psicopatas amam e buscam a vida toda, e tirei uma criança de cena porque ela iria me atrapalhar a vida toda? Não sabemos os motivos, estamos só conjecturando situações. O que eu quero que você tenha um cuidado é com as crianças. Ouça essa criança, leve a sério o que ela diz. Né? Nem tudo é brincadeira, nem tudo é uma fase, nem tudo é probleminha no estômago, nem tudo. Repare nessa criança. Lembre-se que uma criança que também foi estuprada, ela também vai ficar quietinha e normalmente tem vergonha, tem medo, porque o abusador, que normalmente são pessoas conhecidas, né? Como quem bate também normalmente são pessoas da família, ele é ameaçado. Se você falar alguma coisa, a mamãe que vai ver, né? Você vai ver, vou fazer alguma coisa com a sua mãe, com o seu pai. Então, quer dizer, por favor, olhe para essa criança, tenha um olhar atento à criança,
né? Você é responsável por esse serzinho, esse serzinho só tem você. Então eu peço que você se ajoelhe para ficar na mesma altura que ele, para poder conversar com ele, para ele se sentir tão íntimo seu, para sentir tanta confiança em você, que tudo que você quiser saber dele, ele vai te falar com clareza, desde pequenininho. E quando você crescer, quando essa criança crescer, se ela se calar por algum motivo, você fala, não sei quem é meu filho, se lembra de quando ele era pequeno, que você não prestou atenção nele, não conversava com ele e não se interessou pelas dores e nem pelas alegrias desse bebê. Então, eu peço, por favor, olhe pelas nossas crianças, porque eles são o nosso futuro. Isso não é clichê, isso é sério. Matam as nossas crianças, as crianças estão apanhando absurdamente todos os dias, os números são absurdos. Então eu peço que, por favor, tome cuidado. O amor, a paixão não pode ser tão, o dinheiro não pode ser tão mais importante, tão maior, tão acima, à frente do que o teu próprio filho. Olhe por essa criança antes que seja tarde demais.